Olá, hoje nós vamos continuar falando das principais doenças que podem acometer os caprinos e ovinos. Lembrando que a gente só vai ter uma noção do que é e o que a gente pode estar fazendo enquanto aguarda a chegada do médico veterinário. Também não dá para a gente falar de todas. Infelizmente não tem condição dentro do nosso curso da gente falar de todas as doenças. Vamos iniciar aqui falando da pododermatite, também conhecido como mal dos cascos ou podridão dos cascos, também chamada de foot-rot. Pode acometer caprinos e ovinos, é mais comum em ovinos e em regiões de pastos encharcados e quando a gente tem instalações úmidas, principalmente na época chuvosa. É a associação de duas bactérias, Dictylobater nodosus e a Fusobacterium necrophorum. Então ela promove realmente, como diz o nome, a podridão dos cascos, produz um cheiro característico, muito desagradável, o animal começa a mancar e pode inclusive causar grandes perdas econômicas, porque o animal não consegue se deslocar para fazer pastejo e essa infecção pode se alastrar, o animal fica debilitado e pode vir até a óbito. Como controle, a gente tem que manter as baias secas e limpas, né? Então você observou que está aparecendo isso, ou os animais têm acesso a esses pastos encharcados, então você já tem que estar se prevenindo para evitar isso. Então manter sempre os apriscos secos e limpos. Pode também já estar fazendo controle, retirando o tecido necrótico através do casqueamento, que a gente vai demonstrar mais na frente, e aplicar uma solução desinfetante. É essencial a colocação de um pé dilúvio, onde os animais, ao entrar e sair do aprisco, colocam os cascos sob um desinfetante, e aí podem ser vários desinfetantes que podem ser utilizados, formol, de 2 a 5%, esse aqui está mais difícil de encontrar, sulfato de cobre de 5 a 10%, sulfato de zinco, amônia quaternária, cal virgem. E aí o animal colocando o casco sobre esse desinfetante impede a proliferação bacteriana, diminui a possibilidade de ocorrência desse problema. Em alguns casos mais graves, é necessário entrar com antibiótico terapia tópica no local ou sistêmica, de acordo com o diagnóstico do médico veterinário e a necessidade do uso. Uma outra alternativa que diminui muito essa ocorrência é o casqueamento periódico. Então, aí 2, 3, 4 vezes ao ano, ou mesmo observando com frequência os animais, você observa aqueles que estão com os cascos alterados, deformados, com crescimento inadequado e já vai realizando esse casqueamento. O casqueamento auxilia na prevenção da pododermatite, pode inclusive melhorar os aprumos de alguns animais, melhorando inclusive o caminhar dele, auxiliando ele estar caminhando longas distâncias para buscar o alimento, porque também melhora essa locomoção. Então isso você faz com a tesoura ou com o canivete, retira essas áreas, os bordos que permitem o acúmulo de matéria orgânica, tomando cuidado para não lesionar o casco. Isso aqui ajuda a prevenir a pododermatite. Nós vamos ver um videozinho aqui rapidinho que ensina a fazer esse casqueamento. O casqueamento é fundamental para a saúde do animal, como o animal está pisando. Para poder falar sobre o casqueamento, a gente tem que falar primeiramente dos utensílios. Bom, temos aqui a tesoura própria de casqueamento, é uma tesoura lisa que pode ser usada, e temos também a tesoura serrilhada. Um lado é cortante e o outro é serrilhado para poder dar mais firmeza no casco. Porém, todas as duas podem ser usadas sem nenhum problema. Só tem que estar bem amolada a tesoura, ok? Outro utensílio também usado para o casqueamento é o canivete. Tem que ser um canivete para casqueamento bem amolado e desinfetado, para você poder fazer o casco do animal. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que limpar o casco do animal. Tirar toda a sujeira, terra, esterco, qualquer sujidades que está no casco do animal. A gente analisa o casco, o talão, certo? E o tanto que a gente vai tirar de excesso de sola, ok? Bom, pessoal, após limpar o casco, a gente vai usar a tesoura para tirar a parte mais grosseira.
Após a gente tirar a parte mais grosseira, a gente faz o acabamento com o canivete, tirando as extremidades necessárias. Ok? Esse excesso de sola também tem que tirar. É importante também colocar o animal caminhando em linha reta, indo e voltando, analisando como o animal pisa, como o animal anda. Se estiver abrindo um pouco o aprumo, se estiver fechando, isso tudo é recursos que são analisados para a gente poder ver qual a melhor forma de casquear o animal. Se vai tirar um pouco mais de um casco, de outro, então tem que ser analisado também o andamento do animal. Bom, pessoal, fica aqui então a dica sobre o casqueamento. Então tá aí a forma de você realizar o casqueamento e diminuir a possibilidade de ocorrer a pododermatite. Outro problema muito comum de ocorrência em criações de caprinos e ovinos são as clostridioses, que aí são grupos de infecções e toxinfecções, geralmente fatais, causadas por várias bactérias do gênero Clostridium. Elas podem estar presentes no trato intestinal, normalmente dos animais e do ser humano, e na água ou no solo. E por ocorrência de algum problema, ou um estresse, ou um acesso à toxina já pronta, ela vem causar diversos problemas. Exemplo dessas clostridioses são o tétano, enterotoxemia, morte súbita, botulismo, carbúnculo, só para citar algumas, ainda temos outras. A mais comum de ocorrência nos rebanhos, principalmente em ovinos, é o tétano. Ela é altamente letal, pode acometer inclusive o homem por conta de um ferimento ou geralmente ferimentos profundos, onde não há oxigenação, pois essas bactérias preferem o meio anaeróbico e elas produzem então a toxina que vem causar esses problemas, por conta elas produzem então a neurotoxina que vem então causar esses problemas que podem inclusive levar a óbito. O ovino é a segunda espécie mais sensível a essa toxina, ficando atrás apenas dos equinos. E os caprinos estão logo atrás aqui dos ovinos, em terceiro lugar. Então, o tétano é de comum ocorrência, geralmente ocorre após algum ferimento acidental a campo ou por conta de práticas de manejo, como castração, o corte da cauda, chamada de escola, a descorna, aplicação de vacina ou medicamentos, e não atenção a algumas práticas de desinfecção e mesmo a aplicação. No caso de equinos e ovinos, é interessante também fazer a aplicação de soro antitetânico ao realizar essas práticas. E em filhotes, o cordão umbilical é a porta de entrada mais comum. Então aqui fica evidente também a necessidade de fazer o corte e a cura do umbigo que a gente apresentou na primeira aula de manejo sanitário. O tétano ele vai promovendo uma impossibilidade de relaxamento muscular. Então o animal vai ficando com a musculatura rígida, contraída, com dificuldade de se manter em pé e apresenta esse enrijecimento dos membros. Em equinos é muito comum a formação da cauda em bandeira, porque promove a contração do músculo da cauda e fica com aquela cauda ereta, bem característica de tétano. Em caprinos e ovinos não é tão comum esse sintoma, principalmente porque as caudas são bem mais curtas e isso não fica tão evidente. Mas é uma toxinfecção perigosa que deve ser observada. E além disso, quando o animal vem a óbito, ele fica também assim todo contraído e é comum a ocorrência de opistótomo. E essa sintomatologia do tétano é justamente o contrário da sintomatologia do botulismo, que enquanto o tétano vai promovendo esse enrijecimento da musculatura, uma contração e não permite o relaxamento, o botulismo vai ocorrendo um relaxamento e uma dificuldade de contração. Então o animal vai ficando com uma musculatura flácida, sem conseguir realizar determinadas movimentações. Aí também vai ter dificuldade de ficar em pé, se movimentar, já por conta de não conseguir realizar a contração. E o controle das clostridioses é realizado com vacinas que podem ser polivalentes, que pegam várias cepas, vários clostrídeos, são comumente conhecidas aí no mercado como vacina dos 7 males, mas hoje já tem até mais, já tem 11 antígenos, 10 antígenos nas vacinas,
que você já previne com uma vacina só para várias clostridioses. Ou pode encontrar no mercado vacinas específicas, vacina para tétano, vacina para botulismo e assim por diante. A suplementação com sal mineral é interessante, principalmente para evitar o botulismo, porque os animais procuram suplementação mineral procurando carcaças que estão no ambiente, e isso pode promover a ingestão da toxina. Então, quando você faz o uso da mineralização de maneira correta e frequente, você diminui a possibilidade dos animais estarem consumindo esse tipo de material. E assim diminui a probabilidade de ocorrência dessas clostridioses. Se você observar uma carcaça a campo, você já deve realizar a incineração e o enterramento dessa carcaça. E outras medidas de higiene, de maneira geral, também ajudam a prevenir as clostridioses. Além de, sempre que realizar algum manejo daqueles citados, você tomar o cuidado de fazer a desinfecção do local da ferida. Para encerrar a aula de hoje, vamos falar agora da ceratoconjuntivite. A ceratoconjuntivite também é muito comum em caprinos, ovinos e também em bovinos. Ela começa com a conjuntivite normal, que é só a inflamação da conjuntiva, que pode ocorrer por diversas causas. E aí, se aproveitando dessa inflamação, uma bactéria chamada Moraxella pode infectar essa região conjuntiva e agravar o problema. Apresenta caráter infeccioso em forma de surtos, então em determinadas épocas vai acometer diversos animais. No caso enquanto a gente tem apenas a conjuntivite, em vários animais essa inflamação regride normalmente por conta própria. Mas se houver a infecção pela bactéria, isso vai se agravando, vai aparecendo essa camada branca aqui na córnea, e aí obrigatoriamente você tem que fazer um tratamento para regredir essa infecção. Geralmente vai ocorrer em épocas secas, devido à poeira e o vento, que faz o ressecamento da conjuntiva e predispõe à ocorrência desse problema. Animais de qualquer idade são susceptíveis à doença. No entanto, os jovens e os idosos são os mais susceptíveis. Então vão ser as categorias que vão ter animais mais severamente acometidos. O controle é realizar a limpeza constante dos currais e apriscos, e pode também ser utilizada uma vacina. Mas essa vacina ela não é muito efetiva, porque podem ocorrer diversas cepas daquelas bactérias, além de que podem existir outras bactérias oportunistas nessa infecção. Então, o uso da vacinação não é muito eficaz. Portanto, destaca a necessidade da gente ter uma boa limpeza nas nossas instalações. Além disso, as vacinas não são facilmente encontradas, principalmente aqui no Nordeste. Aqui no Piauí não são tão facilmente encontradas essas vacinas. Portanto, eram essas doenças que eu gostaria de destacar. Claro que existem muitas outras, e isso a gente só vai ter mesmo uma noção, e aí tendo a ocorrência de qualquer tipo de problema, nós temos que estar procurando o médico veterinário para fazer o diagnóstico e a indicação do tratamento. Até a próxima aula.